Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, alegria estar com vocês no dia de hoje, dando sequência aos nossos estudos sobre a vida de Moisés. Já falamos de Abraão, estamos em Moisés. Começamos no último encontro a conversar um pouco sobre Moisés. Pois hoje eu quero seguir com vocês aqui no capítulo de número 2, versículo 11, quando Moisés mata o egípcio. Você lembra disso? Deixa eu te lembrar essa história. Capítulo 2, versículo 11 diz: E aconteceu de Êxodo, livro de Êxodo. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Ai, ai, ai. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Porque feres o teu próximo? O qual disse: Quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ai, 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 como é que eu começo isso aqui para você? Ai, 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 esse texto, ele tem uma profundidade de aplicação para a nossa vida de maneira muito grande. O que aconteceu aqui do capítulo 2 do livro de Êxodo, a história que Moisés mata o egípcio, é carregada de significados. Tem muitas lições para você e eu pensarmos no dia de hoje. Ora, Moisés tinha sido adotado pela filha de Faraó. Todos sabiam que ele era hebreu, ele era conhecido, mas era príncipe. Era príncipe porque tinha sido adotado e era tratado como tal. Ele aprendeu, estudou, ele investiu no conhecimento de maneira muito forte, muito poderosa, que era próprio dos príncipes daquela época. O conhecimento e a preparação, a capacitação estavam muito acessíveis aos príncipes. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, poucas pessoas entendiam de filosofia, arquitetura, geografia, astronomia, pouca gente sabia dessas coisas. Era um conhecimento muito seletivo, era um conhecimento muito bem elaborado. E os príncipes tinham conhecimento disso. Eles eram preparados em muitas coisas. Eram preparados para o combate, para a estratégia, eram preparados para o governo. Eles tinham que se preparar para isso. Pois bem, ele agora, Moisés, já não era mais uma criança, não era mais um bebê, tinha virado um homem adulto, e aí de repente ele vê uma injustiça. Ele vê o egípcio batendo de maneira desproporcional aos castigos que eram dados naquela época. Existia uma certa lógica perversa nos castigos que eram dados naquela época. Eles tinham um certo senso de limite. Quando esse senso de limite passava, havia toda uma questão que poderia ser levantada. Inclusive, levantadas essas questões pelo motivo errado. Não era porque estavam com pena da pessoa, mas estavam com pena de depreciar o seu patrimônio, uma vez que o ser humano que era escravizado era tratado como um bem, como um patrimônio. Então, por causa disso que existia uma certa lógica perversa de limite até onde podia ir. De alguma maneira, quando Moisés olhou para aquele egípcio batendo naquele hebreu, ele julgou que estava numa medida desproporcional. Tinha passado de alguma maneira do limite. E aí o que é que ele faz? Olha o que é que ele faz. Ele olha para os lados, você lembra? Eu li isso para você, preste atenção no detalhe. Versículo 12. Ele viu a causa da injustiça. Ele viu a medida desproporcional. Ele viu o que aconteceu. Então ele causou nele uma indignação. E aí ele olhou para os lados, viu que ninguém estava ali. E aí o que é que ele fez? Ele matou o egípcio e enterrou ele ali mesmo. Então vamos parar aqui um pouquinho e fazer duas aplicações logo de cara. Logo de cara. Primeira aplicação que eu faço hoje para você, eu quero chamar sua atenção. Você sempre será chamado por Deus
para algo que lhe causa algum tipo de indignação. Bill Hybels escreveu o Descontentamento Santo, e ele falava de uma certa indignação que é causada dentro do nosso coração quando vemos alguma coisa que mexe conosco, que mexe com nossos princípios e valores, que mexe com nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos. Você vê, quando você vê uma coisa, algo que causa indignação a você, você tem que ligar suas antenas, abrir o seu radar, fazer uma leitura crítica, uma análise profunda para ver se Deus não está falando com você a respeito de algo que Ele quer usar você naquela área, naquele departamento. Na verdade, nasce ali a paixão, o amor, nasce ali o chamado de Moisés para libertar o povo de Israel. A missão que Moisés receberia anos depois, a missão que Deus iria chamá-lo lá na sarça ardente para livrar o seu povo da opressão do Egito, nasceu lá atrás. Nasceu bem antes. Nasceu com essa capacidade de se indignar com aquilo que não está certo, com aquilo que não está correto. Quando você crente, quando você cristão, você protege sua família, você fica indignado com alguma coisa que é feita contra os valores e princípios da sua casa. A preservação deste bem tão precioso, por exemplo, a preservação da família é um bem tão precioso para nós. Se a família for destruída, atacada, desestruturada, não tem a menor dúvida que o caos é estabelecido dentro da sociedade. Não tem a menor dúvida que o bem comum é afetado. Se você fizer uma análise mais crítica, você vai ver que todas as mazelas sociais, elas têm se originado dentro da família. Por quê? Porque a família tem sido combatida, a família tem sido atacada, a família tem sido minada diariamente e sistematicamente. Quando você vê mensagens, ideias, filosofias e conceitos que valorizam qualquer tipo de atitude contra a família, você deve pensar, se isso não lhe incomoda, está precisando existir um descontentamento santo naquela situação que você está vivendo. A infidelidade conjugal, o maltratamento dos filhos, a falta de amor e respeito dentro de casa, a ideia de construir mais de uma família, a poligamia, tantos conceitos que combatem a unidade da família. Ah, minha gente, pelo amor de Deus, se você ainda não despertou para isso, seja você um protetor da sua família, proteja a sua casa, proteja a sua família, seja você sacerdote do seu lar, orando pela sua casa, ensinando, admoestando, sendo exemplo e defendendo contra aquilo que vem desestruturar a família. Existem muitas filosofias na nossa sociedade que procuram desestruturar isso. Existem muitas ideias incutidas dentro da sociedade que procuram tirar essa questão da unidade familiar, da base familiar e do projeto de Deus que é família. Eu não sei o que é que lhe causa indignação. Eu não sei o que é que mexe com você. Moisés foi mexido pela opressão que o seu povo estava vivendo. Eu não sei se ver o teu povo oprimido, ver a tua nação oprimida, ver a tua cidade oprimida, se isso causa algum tipo de indignação a você. Então, a indignação, ela é o pontapé inicial do que Deus começa a dialogar conosco a respeito de algo que Ele quer que nós façamos. Algo que Ele quer que nós nos movamos em direção daquela causa, daquela bandeira, daquele projeto, daquele ponto que está sendo colocado ali em evidência. Tudo começa com essa indignação. Você se incomoda, você não fica satisfeito. Por exemplo, você passa pela rua e vê um mendigo, aquilo incomoda você? Incomoda não no sentido de você ser tirado do seu conforto ou lhe causar algum tipo de repulsa. Não nesse sentido. Lhe incomoda porque você não aceita aquela situação. Você considera um absurdo essa desigualdade. Você considera um absurdo esse desequilíbrio dentro da nossa sociedade.
se você vê alguém que é maltratado, alguém que é abusado, alguém que é roubado, alguém que é passado a perna. A corrupção tem feito isso muito com o nosso país. Será que você não fica indignado com a corrupção? Será que não há uma indignação no seu coração sobre isso? Não sei, estou lhe perguntando. Conforme aquilo que está indignando você, você percebe que há uma postura dialogal entre Deus e você acerca de algo que precisa ser feito. Eu tenho orado muito pelo Brasil e tenho orado muito, você tem visto que tenho levantado bandeiras de interceder pelo Brasil, principalmente contra a corrupção. A corrupção tem sido um fator depreciativo de nossa nação e isso me causa indignação. Eu fico indignado, com muita sinceridade, com toda atitude de corrupção. Nós estamos agora em um período de eleições e me surpreende tanto aquele que pratica a corrupção política ativamente como aquele que pratica a corrupção política passivamente. Me indigna as duas coisas. Eu não sei você. Quantos hospitais você não está vendo aí que falta medicamento, falta médico, falta estrutura? E para onde foi o dinheiro para isso funcionar? Saiu da corrupção, gente. Saiu dos desvios e desmandos que foram feitos. Então, eu acredito que combater a corrupção é uma causa, é uma bandeira que tem que ser levantada. Quando tenho orado pelo meu Brasil, eu tenho orado, Senhor, nós te pedimos, muda essa nação e muda para melhor, muda cada eleitor, cada cidadão, cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Não venda o seu voto, não faça um voto do toma lá da cá, não faça isso. Vote consciente, com liberdade, com aquilo que você acredita, com a bandeira que você levanta. Eu tenho levantado a bandeira contra a corrupção e é debaixo dessa bandeira que eu tenho seguido. Eu tenho orado sobre esse tema e é debaixo disso que eu tenho seguido. A corrupção é uma causa que me causa indignação. Moisés teve a sua. Qual é a tua? Eu estou fazendo aqui uma aplicação prática. Moisés teve aquilo que causou indignação no coração dele. E em você, o que é que causa indignação? O que é que te incomoda? Que área te incomoda? Eu não estou falando de simpatia e de antipatia, não. Eu não estou falando daquilo que você acha que seria melhor assim, ou acha que seria melhor de tal forma. Eu estou falando de algo mais profundo. Estou falando de uma causa. Eu estou falando de uma razão maior. Não estou falando de você ter uma atitude convergente ou divergente a respeito simplesmente de uma filosofia partidária. Eu estou indo além disso. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de sociedade. Eu estou falando de pessoas, homens e mulheres de Deus. Você que me escuta nesse momento. Há sempre alguma coisa que está dialogando com você na sua frente para te incomodar, para te mover. Porque é no incômodo que nós nos movemos. Entendeu isso? Eu vou repetir. É no incômodo que nós nos movemos. É a partir daquilo que nos incomoda que a gente sai do 0 a 0, sai da inércia e começa a agir. Então, se Deus está colocando alguma situação diante de você, se mexa, se mova, peça direção, clareza, peça profundidade sobre a temática, peça uma análise crítica ao Senhor. Senhor, me dá aqui sabedoria, me dá uma criticidade sobre essa situação para que eu possa ter um direcionamento correto, porque tem algo que me incomoda. E esse algo que incomoda você pode ser o início de um diálogo do que Deus quer usar você. No caso de Moisés, foi para libertar o povo de Israel. Aí vem um segundo ponto. Eu disse que ia ser só 2. Meu tempo já foi hoje, né? Mas segura aí um pouquinho. Eu quero só dizer o segundo. O segundo ponto. Segure aí. Segundo ponto. Ele olhou uma outra banda e vendo que ninguém ali havia. Alguém já ouviu aí falar do anel da invisibilidade? Você conhece? É uma teoria falada, um conceito, na verdade, falado na ética. Na ética se fala sobre o tal do anel da invisibilidade. Referência a uma história de um pastor de ovelhas que encontrou por acaso um anel que dava a ele o poder da invisibilidade. Por acaso ele encontrou esse anel.
E quando ele encontrou esse anel, ele acabou indo escutar as conversas, as pessoas que falavam dele, foi e seduziu a esposa do rei, matou o rei, se tornou o rei e se tornou um opressor da sua sociedade naquela época. O anel da invisibilidade tem muito a ver com isso aqui, ó. Ninguém ali havia. O que é que você faz quando ninguém está olhando? Você está prestando atenção? O que é que você faz quando ninguém está olhando? Você é ético? Você é correto? Você age de maneira correta? Ou aquilo que você faz, você só é honesto, você só é correto enquanto os outros não descobrirem nada sobre você ou ninguém estiver olhando para você? Porque se alguém está olhando, você se comporta direitinho. Se ninguém está olhando, você burla as regras, você quebra os princípios, você flexibiliza os valores, você dança conforme a música, você é Maria, vai com as outras. Lembra desse ditado popular? Falando sobre essa capacidade de ser volátil, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Pense sobre isso hoje. Moisés deu bobeira, o caráter dele foi colocado à prova. E não foi à toa que ele passou 40 anos no deserto, depois de ter passado 40 anos no palácio. Ele passou 40 anos no deserto porque Deus tinha que depurar o caráter de Moisés. Porque Moisés, apesar de todo o conhecimento que tinha, de toda a capacitação, de todo o preparo, apesar da indignação dele ser justa, apesar de ter uma causa nobre para lutar por ela, que era a liberação do povo de Israel, apesar de tudo isso, ele demonstrou uma fraqueza de caráter. Você é honesto? Você anda direito? Você dá bom testemunho? Ou você só faz tudo isso enquanto tiver alguém olhando? O caráter, no caso, é o conjunto de características que identificam os valores morais e éticos que fazem parte da sua vida. Sejam eles bons, sejam eles ruins, seja ausência de ética ou presença de ética, seja a ausência de atitudes coerentes ou a firmeza da atitude coerente, a pergunta é: o que é que você faz quando você não tem auditório para estar olhando para você? Essa é uma confrontação para a sua particularidade. Fama, gente, é o que os outros sabem sobre você. Dignidade é o que Deus sabe sobre você. Quando alguém é digno, é porque é alguém que é coerente com seus princípios e valores, mesmo na ausência de plateia, na ausência de auditório para estar observando e para estar vendo isso. Eu vou parar por hoje aqui, tá bom? A história é tremenda. Daqui ele sai e ele vê um conflito no outro dia, vai tentar apartar. E aí ele percebe que aquela atitude dele, que ele pensou que ninguém tinha visto, na verdade, já era de conhecimento. E eu deixo uma palavra para você: não tem nada em oculto que um dia não seja revelado. Não tem nada do que você acha que fez ou deixou de fazer que ninguém vai saber, não tem como descobrir e etc e tal. Meu amigo, mais dia ou menos dia, você se surpreende em um outro assunto, em uma outra situação, a revelação daquilo que você fez. Por isso, ande direito, ande correto, ande na luz. Quem anda na luz não tropeça. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ande de maneira digna, de maneira que exalte ao nome do Senhor e glorifique o nome do Senhor. Quem anda na luz não tropeça. Não se envolva em conchavo, não se envolva em disse-me-disse, não se envolva em falar mal das pessoas, não sente em roda de escarnecedores, não seja venenoso, malicioso, não entre nessa vibe. Isso aí um dia dá a curva e te pega. Da mesma maneira como você agiu com os outros, de alguma forma o efeito bumerangue te alcança. Da mesma maneira como você não revelou suas reais intenções, suas reais motivações, de alguma maneira a evidência disso aparece lá na frente. Fica com essa palavra. A indignação é o princípio do diálogo de Deus com você para uma causa. Segundo,
O que você faz quando ninguém está vendo? E terceiro, não tem nada oculto que um dia não seja revelado. Ande na luz. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por essa reflexão acerca de Moisés. Obrigado pelos ensinamentos que aprendemos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos o que Tu estás dialogando conosco, para não alimentarmos no coração revolta, murmuração, para não alimentarmos em nosso coração ódio, rancor, mágoa, mas alimentarmos sim o discernimento de Tua vontade para com cada um de nós. Para que estás nos direcionando? Para o que estás nos direcionando? Oh Deus, nos ajuda. Ajuda a cada um de nós a termos um bom testemunho, uma atitude coerente, um caráter exemplar. E acima de tudo, Senhor, que possamos saber que tudo está patente diante dos Teus olhos e nada está oculto. É assim que pedimos e cremos no nome de Jesus. Amém. Gente, por hoje é só. Grande abraço. Até o próximo encontro. Pai do Senhor.